Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino, e nós vamos discutir hoje sobre a capacidade para ser empresário. Pois bem, o artigo 966, ele conceitua para nós empresário e ele diz que considera-se empresário toda pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica de forma organizada, visando circular bens ou serviços. Portanto, para ser empresário, além desses requisitos do artigo 966, assim, ou melhor, uma vez presentes esses requisitos do 966, eu já estou diante do empresário. E reparem que pode ser tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física. No caso da pessoa jurídica, nós temos um ente personalizado, que ele é criado por meio de um registro no órgão competente, e esse ente personalizado ele vai precisar de um administrador, que vai fazer a função de representante legal. E no caso da pessoa física, é a própria pessoa que exerce a atividade econômica. Pois bem, quando nós pensamos aí nessa pessoa que vai administrar, ou no caso da pessoa física, neste empresário, nós temos que verificar que além, obviamente, da capacidade civil que se faz necessária, o próprio Código Civil vai estabelecer algumas vedações para esse exercício da empresa. O que isso quer dizer? A própria legislação traz alguns impedimentos em que determinadas pessoas não possam exercer a empresa. Ou, eventualmente, que determinadas pessoas que não tenham atingido a capacidade civil ainda possa atuar aí no exercício da empresa. Nesse sentido, nós temos o artigo 972, que ele vai dizer lá o seguinte, que pode exercer a atividade de empresário ou que estiverem de pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Portanto, nós temos que entender que para o direito empresarial, a capacidade para ser empresário, ela é feita com base na soma da capacidade civil com ou não impedimento, ok? Portanto, não basta eu ter a capacidade civil, eu tenho que ver também essa questão do não impedimento. Pois bem, nesse mesmo sentido, então, se nós falamos que pode tanto ser a pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica precisa de um representante, que vai ser o administrador, o artigo 1011, parágrafo 1º, ele vai trazer lá também uma série de impedimentos, uma série de possibilidades em que a pessoa não possa ser considerada administrador. Então, ele vai dizer lá o seguinte, ó, não podem ser administradores, além de pessoas impedidas por lei especial. Então, já nós vamos ver que existem algumas circunstâncias em que a própria lei especial impede de que a pessoa exerça a empresa. Os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Portanto, nós temos que entender o seguinte, que além de eu ter a capacidade civil, para eu ser empresário individual ou, no caso, um administrador, eu não posso ter nenhum impedimento. E se os senhores e as senhoritas observarem, todos esses crimes que esse parágrafo dispõe aqui no artigo 1011, todos esses crimes eles estão relacionados ou com a administração pública, ou com a atividade empresarial, ou também com a ideia de defesa da propriedade. Então, se eu for condenado na esfera penal, em qualquer crime, eu estou impedido de ser empresário? Não, são apenas esse. Tudo bem? Ah, então eu cometi um crime de violência sexual. Eu não posso ser empresário? Não, sim, eu vou poder, porque o crime de violência sexual, por mais absurdo que ele seja, por mais grave que ele seja, nós não estamos diante de uma vedação legal. Eu cometi um crime contra a vida, que é o crime mais grave, vamos assim dizer, que nós temos no Código Penal. Eu vou poder ser empresário? Sim, porque a legislação ela vai trazer alguns crimes que estão intimamente vinculados com a atividade empresarial. E aquele que comete esses crimes, logicamente, após uma sentença transitada em julgado, você tem os efeitos
penais, ou seja, além daqueles efeitos penais que você vai ter enfim, de cumprir todos os requisitos, os mandamentos da sentença, você tem esse efeito de que não pode ser empresário, ok? Vamos lá. Bom, além desse artigo 1011, do parágrafo 1º, nós temos alguns impedimentos legais que estão em leis esparsas, ou seja, algumas legislações proíbem que determinadas pessoas ocupantes de determinados cargos públicos não possam exercer a empresa. Exemplo aí, nós temos o artigo 117, inciso 10, da Lei 8.112, de 90, que trata dos servidores públicos federais. O artigo 36.1 da Lei Complementar 35 de 1979, que fala dos magistrados. O artigo 44, terceiro da Lei 8.625 de 93, que fala dos membros do MP. Artigo 29 da Lei 6.880 de 80, relativo aos militares. Então, portanto, se eu sou servidor público federal, se eu sou magistrado, membro do Ministério Público Federal, se eu sou militar, eu não posso exercer empresa. E detalhe aí, pessoal, que a gente tem que se atentar, e por isso que é importante a gente discutir de quando eu formo uma pessoa jurídica, quem exerce a empresa é aquela pessoa jurídica, e não seu sócio, estão vendo? O impedimento legal aqui é para ser empresário ou administrador da empresa. Nada impede de eu ser sócio. Reparem quanto a isso, beleza? Então, o que eu não posso ser é o administrador da empresa ou eu exercer na condição de empresário individual, ou MEI, enfim. Mas eu posso ser sócio de uma empresa, eu posso nomear alguém para administrar essa empresa, beleza? Bom, além disso, nós temos também algumas disposições constitucionais que vão trazer aí alguns requisitos complementares no que tange a capacidade para ser empresário e para você exercer a empresa. Por exemplo, o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Federal, além dos requisitos gerais que está no Código Civil, ele coloca como requisito para exercer essa atividade específica uma autorização ou concessão da União. Então, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 176. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sua sede de administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Pois bem, quando nós pensamos nesse ramo de atividade que vai explorar esses recursos minerais, além de eu ter a capacidade aí, de eu ter que ter a capacidade civil, não poder ter aqueles impedimentos gerais do Código Civil, eu também vou precisar esse requisito a mais. Por que isso, professor? Porque a Constituição Federal entendeu que esse tipo de atividade aí é reservada à União e tem um interesse nacional tão grande que apenas a União pode autorizar você a explorar essa atividade. Outro exemplo que nós temos na Constituição Federal, aí no caput do artigo 222, quando eu trabalho quando eu falo sobre empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora. Essas empresas também eu tenho um requisito específico. Olha lá o que diz o caput. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privada de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Pois bem, nessas duas hipóteses, tanto de recursos naturais como da empresa jornalística, a Constituição Federal, o legislador constituinte, entendeu por bem que deveria ser feita a exploração dessa atividade econômica apenas por brasileiro. Ressalta-se que na redação original da Constituição Federal tinha que ser feito por brasileiro, inclusive tanto se for pessoa, teria que ser brasileiro ou naturalizado, e se fosse pessoa jurídica, os recursos teriam que ser brasileiros. Tivemos algumas emendas constitucionais que alterou essa questão. Então qualquer estrangeiro ele pode montar uma pessoa jurídica aqui no Brasil e ele pode ser dono aí de empresa jornalística ou, no caso aí, da hipótese anterior. Beleza? Portanto, nós temos que pensar o seguinte. Quando eu vou exercer a empresa, então vamos imaginar, eu quero montar uma pessoa jurídica.
Eu quero montar essa pessoa jurídica porque é ela que vai exercer a empresa. Então, por exemplo, eu monto uma sociedade limitada. Essa sociedade limitada, quando ela vai contraindo dívidas, se eventualmente eu não pagar essa dívida, quem deve é essa pessoa jurídica e não eu, Fábio Brasilino, sócio. Estão percebendo? Então, qual que é a vantagem lá que nós podemos falar de se montar uma pessoa jurídica? Eu monto uma pessoa jurídica para eu tentar gerir os meus riscos, beleza? Só que olha essas questões. Se eu monto essa pessoa jurídica e eu quero ser administrador dela, entretanto, eu estava legalmente impedido, olha o que diz o artigo 973 do Código Civil. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Portanto, ó, em termos práticos, imagine a seguinte questão. Eu montei lá Brasilino ECIA Produção de Tecidos LTDA. Eu, Fábio Brasilino, vamos imaginar, sou servidor público federal. E eu, mesmo assim, me coloquei na condição de administrador. Ok? Então, eu sou o administrador da Brasilino ECIA Produção de Tecidos. Eu poderia ser administrador? Não, porque eu tenho impedimento legal para exercer a empresa. Eu não posso exercer a empresa. A junta comercial vai registrar esse contrato social ou essa alteração ou esse contrato apartado de administração? Sim, porque a junta comercial só registra, ela não afere a legalidade do que está sendo feito, se você está cumprindo a lei ou não. Ela vai aferir os requisitos legais para o registro, mas o conteúdo em si ela não vai entrar no mérito. Então eu vou ter uma empresa legalmente constituída, eu tenho um empresário legalmente constituído em que o Fábio Brasilino, que é impedido, está exercendo a empresa. Imagine que essa minha empresa, ela venha dar o calote, ela não venha pagar os seus credores e ela fica com uma dívida de 100 mil reais. A princípio, vamos imaginar que é uma dívida de compra de produto, uma dívida com outro empresário. A princípio, eu, Fábio Brasilino, não responderia. Por quê? Quem tem a dívida é a pessoa jurídica. Então é Brasilino, ECIA, Comércio de Tecidos, LTDA. Estão vendo? Entretanto, se eu estava na condição de pessoa impedida e mesmo assim eu exercer a atividade própria do empresário, logo eu vou responder pelas obrigações contraídas. Ou seja, eu, Fábio Brasilino, pessoa física, vou responder por a dívida daquela empresa. Estão vendo? Portanto, meus queridos, uma boa dica em termos práticos seria no seguinte sentido. Imagine que você está diante de uma execução frustrada. O que é isso? Quando nós temos um processo judicial, então vamos imaginar, quando eu entro com uma ação de conhecimento, que vocês vão estudar ainda, eventualmente, eu vou ter uma sentença e essa sentença tem que ser cumprida por meio de um cumprimento de sentença, que nós chamamos de execução. Só que quando nós pensamos em dívidas, em regra, no nosso direito brasileiro, não cabe prisão. Então, a única forma de eu satisfazer essa cobrança é achando bens da pessoa. E é muito comum, em termos práticos, que eu não ache nada. Então, eu tenho valores para receber dessa pessoa, só que eu não acho nada. Estão vendo? E daí, muitas vezes, chega o seu cliente no escritório e fala: mas, doutor, seguinte, o cara tá andando caminhonetona na cidade, o que é isso, né? E ele não me paga. É que muitas vezes a dívida é da pessoa jurídica e não da pessoa física, estão vendo? Então, eu não consigo atingir os bens da pessoa física. Então, portanto, o advogado, eventualmente, se ele está diante dessa situação, não sendo o caso da desconsideração da personalidade jurídica, que eu vou trabalhar em outro momento, ele poderia ver se o administrador estava nessa situação de impedimento, por exemplo. Então dá uma pesquisada na vida dele, vai que ele cometeu algum crime, enfim, dentro daqueles lá no artigo 1011, vai que ele cometeu algum crime e ele estava impedido e mesmo assim ele exerceu. Seria uma forma de você imputar a ele uma obrigação que seria a princípio da pessoa jurídica. Beleza? Bom, portanto nós temos aí algumas conclusões. Quando eu tenho a vedação ao exercício de empresa. Primeiro ponto lá, ó. Reparem que eu coloquei um não porque eu tinha feito errado. Os que não estão no pleno gozo da capacidade civil. Exceção: o exercício da atividade empresarial por incapaz mediante autorização, que nós já vamos ver, que é a hipótese legal do 974. Portanto,
é vedado o exercício da empresa àqueles que não têm a plena capacidade civil. Quem que diz para nós o que é capacidade civil? O direito civil. Lá no comecinho do direito civil nós vamos estudar isso. Quem que tem a capacidade civil? Os maiores de 18 anos ou aqueles maiores de 16 emancipados. Beleza? Então, necessariamente eu preciso da capacidade civil. Além da capacidade civil, eu não posso ter impedimento. Se eu for legalmente impedidos, os legalmente impedidos também não pode exercer a empresa. Exemplos que eu coloquei aí, condenados a certos crimes relacionados à atividade empresarial, relacionados àquela norma do artigo 1011, parágrafo 1º, servidores públicos federais, magistrados, membros do MP, militares e etc. Vamos lá. Importante a gente lembrar que a vedação é para o exercício da empresa, ok? Essa vedação não é para ser sócio, não é motivo impeditivo para ser sócio. Ah, professor, mas é servidor público municipal, ele pode? Depende, você vai ter que dar uma olhada no estatuto, beleza? Porque quem vai dizer se pode ou não vai ser o estatuto. Então, o estatuto de cada servidor, de cada funcionário público que vai dizer se pode ou não exercer a empresa. Bom, portanto, vamos lá. O artigo 972 vai trazer como regra geral que vamos esquecer agora a questão dos impedimentos, vamos pensar na capacidade civil. O artigo 972 diz: apenas pode exercer empresa quem é capaz. Então, a capacidade civil ela é necessária para o exercício da empresa. Mas como nós estamos falando de direito, nós temos que ter uma exceção, porque senão fica sem graça, não é verdade? Portanto, o 974 ele vai trazer exceções, ou seja, quando mesmo diante da incapacidade civil, aquela pessoa pode exercer a empresa. Portanto, o artigo 974 ele vai dizer o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Portanto, da leitura do artigo 974, nós vamos chegar à conclusão que o incapaz nunca poderá ser autorizado a iniciar a empresa, mas ele pode continuar. Ele pode continuar em duas hipóteses. Quando a incapacidade é superveniente, então vamos imaginar, o professor Fábio Brasilino, tem aquela Brasilino inicia, é administrador. Vamos imaginar que agora, nesse exemplo, eu não sou mais funcionário público federal. Não estou legalmente impedido, beleza? Eu exercia a minha empresa. E eu estou vindo embora, estou na estrada, enfim, eu bato o carro e eu fico meio quarta-feira. Então eu perco um pouco da minha capacidade, do meu discernimento. O que vai me gerar uma certa incapacidade sob o ponto de vista civil. Beleza? Ao me gerar essa certa incapacidade, logo eu vou me tornar relativamente incapaz. Ao me tornar relativamente incapaz, eu vou perder o requisito do 972. Entretanto, eu posso, mediante um procedimento judicial chamado alvará, por meio de representante ou de um assistente, no meu caso seria um assistente, continuar a exercer a empresa. Ou imagine aquelas hipóteses em que eu, Fábio Brasilino, tenho o Fábio Brasilino Júnior, que tem 14 anos, ele é meu único herdeiro, e a minha empresa é super lucrativa, enfim, ele vai continuar exercendo aí a empresa. Ele pode continuar exercendo a empresa por meio de um representante. Então, reparem que o incapaz, ele nunca pode iniciar, mas sempre continuar, beleza? Vamos lá. As duas hipóteses que eu disse aí, ele mesmo já exercia atividade empresarial, sendo a incapacidade, portanto, superveniente. Eu era capaz, me tornei incapaz por algum acidente, por alguma doença. Beleza? Segundo, a atividade empresarial era exercida por outrem e eu vou assumir em razão de herança, enfim, ou coisas do tipo. Nesse sentido, nós temos o enunciado 203 aí das jornadas de direito civil, que vai dizer: o exercício de empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é possível no caso de incapacidade superveniente ou incapacidade do sucessor na sucessão por morte. Ok? Basicamente, esse enunciado traz as duas hipóteses legais. Beleza? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou diante de um incapaz, seja superveniente ou seja incapaz, aí no caso de sucessão,
e ele quer continuar o exercício da empresa, ok? Portanto, ele vai precisar de uma autorização do juiz. Essa autorização do juiz nada mais é do que um processo de jurisdição voluntária, e nós chamamos de alvará judicial. Então, sempre quando nós precisarmos de uma autorização do juiz, nessas situações nós vamos chamar de alvará judicial. Estando presente o incapaz, logo nós temos que ter a oitiva do Ministério Público. Claro, meus caros e minhas caras, que para ser autorizado a continuidade do exercício de empresa pelo incapaz, nós temos que observar a conveniência. Por que nós temos que observar a conveniência? Do conceito de empresário, nós vimos que eu vou considerar empresário aquele que exerce atividade econômica. E exercer atividade econômica é levar os bônus, e eventualmente caso tenha lucro, mas também os ônus, caso não dê lucro. Portanto, tem que ser observado a conveniência. Então, imagine a seguinte situação. Um pai, ele tem um bar, que é para maiores de 18 anos, apenas maiores de 18 anos que podem entrar. É óbvio que não é conveniente que o filho de 14 anos continue o bar. É claro que ele vai querer, né? Mas ele não pode continuar. Nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 974, ele vai dizer, ó, no caso desse artigo, então quando eu for pedir aí a autorização ao juiz, procederá à autorização judicial, que é o alvará judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo de direitos adquiridos por terceiros. Beleza? Então nós precisamos ver essa questão. Bom, nós temos que entender que o próprio código ele traz aí vários procedimentos. Então, o 975 diz: se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Nós temos que pensar o seguinte: a legislação não traz alguns impedimentos para o exercício da empresa, ser empresário ou administrador? Sim. Portanto, se eu, na condição de Fábio Brasilino, me tornei incapaz, superveniente, então tive a incapacidade superveniente, me tornei incapaz após o exercício da empresa e eu quero continuar, eu tenho que pegar alguém que tenha plena capacidade para ser empresário. Porque vamos imaginar que o meu tutor ele é um funcionário público federal ou um magistrado. Nesse caso, ele não tem capacidade para ser empresário. Precisará o quê? De uma terceira pessoa que vai ser o gerente. Então, eu preciso da ausência de impedimento, da capacidade de ser empresário de uma terceira pessoa para que eu possa exercer a empresa. Nesse caso, como que vai ser? O juiz vai nomear um gerente. Claro que esse gerente pode ser nomeado sempre, né, diante dessa situação, ou sempre quando o juiz no processo achar que é conveniente nomear um gerente. Imagine a seguinte situação. Eu sou um herdeiro, ok? Meu pai tinha 70 anos, ele faleceu e deixou uma empresa para mim, ok? Entretanto, eu sou relativamente incapaz. Então, não tenho a minha capacidade civil. E ele era casado com uma moça da minha idade, ou até mais nova. Nesse caso, se o juiz verificar que não é conflito, então vamos imaginar que eu tinha conflitos com ela por causa disso, ok? Que eu não aceitava esse casamento do meu pai por conta disso. Vamos imaginar que o juiz entenda como conveniente nomear um gerente nessa situação, porque eu demonstre, eventualmente, que eu não tenho interesse que aquela pessoa exerça a empresa. O juiz, mesmo que ela for a minha tutora, vamos imaginar. O juiz, diante dessa situação, ele pode nomear um gerente, uma terceira pessoa, ok? Claro que sempre quando, nos termos do parágrafo 2º, que sempre quando o juiz nomear essa terceira pessoa, não tira a responsabilidade da minha representante ou da minha assistente de analisar o que aquela pessoa está sendo feita, tá? Porque nós temos que pensar o seguinte, ó, sempre quando eu penso em representante ou assistente, ele tem a obrigação legal de cuidar dos interesses daquela pessoa representada ou assistida, ok? Então, principalmente quando eu mexo com questões patrimoniais de grande monta, sempre quando eu mexo com essas questões, eu tenho que verificar que
essa pessoa, ela tem que prestar contas, ok? Então, ela não pode sair, ela tem várias vedações legais. Nesse sentido, uma dessas obrigações que ela vai ter é justamente analisar a forma, os atos daquele gerente que foi nomeado, beleza? Mesmo tendo sido o juiz que nomeou. Bom, e uma questão aqui de extrema importância, que o 974 também traz, ele diz que o patrimônio que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo da atividade econômica, eles não se comunicam. Então, por mais que eventualmente eu tenha na condição de administrador alguma responsabilidade, beleza? O meu patrimônio ele vai ficar resguardado. É uma hipótese, uma espécie de impenhorabilidade que nós temos aí no artigo 974, parágrafo 2º. Beleza? Bom, aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A princípio, da leitura do 972 com o 974, nós vamos entender que o menor ele não pode iniciar o exercício da empresa, mas nada impede que ele continue. Só que o artigo 5º, parágrafo único, inciso 5º, ele diz que uma das hipóteses de emancipação é quando o menor tem sustento próprio, pelo trabalho ou por exercício de atividade econômica. Estão vendo? Então, em algumas situações, pode ser que, imagina, um menor que é youtuber, ele já está lá com uma empresa informal, vamos assim dizer, ilegal, não ilegal, mas informal, ele já é um empresário de fato. Entretanto, ele não é de direito, porque ele não tem inscrição, ele não tem aí a maioridade. Poderia ser uma hipótese de emancipação, mediante pedido judicial. E claro que uma vez que for emancipado esse menor, eu preciso pegar esse documento e averbar no Registro Público de Empresas Mercantis. Beleza? Bom, e como que fica nesse caso o menor em casos de crimes falimentares? Então, a Lei 11.101 ela traz diversos crimes. Se eu estou falando que há a possibilidade, por exemplo, de um menor exercer a empresa, que o menor vai ser incapaz, ok? Como que fica na questão de crimes? Bom, na questão de crimes entra na regra geral lá do direito penal. Ele vai seguir as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Então, ele vai ter um ato infracional e não vai cometer um crime. Beleza? Um último ponto que nós temos que analisar. Quando eu penso no empresário individual casado, então vamos imaginar a seguinte situação. Eu, Fábio Brasilino, sou casado e eu sou empresário individual. Eu vou ter no CPF e eu vou ter o CNPJ. Vamos imaginar que eu tenha um imóvel no meu CPF e eu tenho um imóvel no meu CNPJ. Aquele imóvel que está no meu CPF, eu vou precisar da outorga conjugal para a venda. Então, eu preciso que a minha esposa assine. Beleza? Se esse imóvel está no meu CNPJ, eu não preciso da outorga conjugal, que nós também chamamos de outorga uxória, ok? Olha o que diz o artigo 978. O empresário casado pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, posso ter essas duas opções. Se fosse no patrimônio que não é do empresário, eu precisaria da outorga conjugal. Beleza? Nós temos que pensar também que, quando eu penso em empresário individual casado, todas as declarações de pactos antinupciais, enfim, títulos de doação, herança, tudo que eu tiver, ou bens clausulados com incomunicabilidade, inalienabilidade, eu preciso arquivar no Registro Público de Empresas Mercantis para que gere efeito. Então, vamos imaginar que eu recebi uma doação do meu pai e essa doação tem uma cláusula de inalienabilidade ou incomunicabilidade. Eu preciso registrar na junta comercial, sob pena de não gerar efeitos. E a sentença aí que decretar eventualmente homologar separação judicial daquele empresário também precisa ser averbada. Por que precisa ser averbada? Porque nós temos que lembrar que, para que eu possa opor, apresentar isso como defesa perante terceiros, eu preciso do arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvidas, professor Fábio Brasilino está às ordens. Um abraço.